O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Como, quando e onde surgiu? Nesse documentário, vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto, saber a origem da arte barroca, seu contexto histórico e suas características. Mas antes, vamos saber um pouco sobre o que as pessoas sabem disso. O estilo barroco é muito presente na arte de Minas Gerais, né? Tanto na música quanto nas artes em geral. O barroco é uma condição de construção, de pintura, diferente das de hoje, né? Da antiga. A maioria das igrejas católicas que são tudo em estilo barroco. E eu acho que Belo Horizonte em si tem tem muitas artes nessa área. Por causa do Aleijadinho, né? Que fez 200 anos da sua morte. O barroco para mim é um movimento artístico que rolou antigamente aí e tem muito em Ouro Preto. Barroco para mim, quando falo em barroco eu lembro de Aleijadinho, lembro de obra de arte, lembro de literatura, né? Eu lembro é um período, né? O Barroco foi um período artístico e filosófico da história da sociedade ocidental, principalmente na Europa e em alguns países da América, como o Brasil. Iniciou-se na Itália, por causa da Contra-Reforma da Igreja Católica e acabou por se difundir pelos países católicos. As obras barrocas, ao contrário das renascentistas, não faziam a harmonia entre o sentimentalismo e a razão, predominando as emoções. O estilo barroco tenta, de certa forma, conciliar duas forças opostas, bem e mal, Deus e diabo, céu e inferno, tristeza e alegria, pureza e pecado, cristianismo e paganismo, luz e sombra. É bastante realista, usa recursos do contraste, exagero, ostentação, dramaticidade e a preferência pelos cruéis e dolorosos aspectos do ser humano e das divindades. É bastante teocentrista. As figuras do barroco europeu são Bach, Arcangelo Corelli, Vivaldi, Domenico Scarlatti e Handel. No Brasil, o barroco se evidencia principalmente através de igrejas. As igrejas apresentam muitas esculturas, pinturas por toda parte, no teto e nas paredes. Como muitos não sabiam ler ou não tinham acesso à Bíblia, as histórias bíblicas eram contadas através da arte. As igrejas têm muitos lustres, muitos detalhes por paredes e teto, folheadas todas a ouro. As igrejas são inspiradas em teatro para dar a temática do drama. Há muitos anjos e santos por toda parte, geralmente com expressões de dor e tristeza, tudo com muitos detalhes. O principal ícone da arte barroca no Brasil foi Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Tinha uma doença degenerativa que o fez perder os dedos do pé e da mão. Assim, pintava com as ferramentas presas ao seu braço.
Ele esculpiu, talhou e ornamentou a parte interna da igreja de São Francisco de Assis, da igreja de Nossa Senhora do Carmo, da igreja de São Francisco de Paula e do Palácio dos Governadores, além de esculpir os Passos da Paixão. É nesse momento que aparece, por exemplo, no início do século XVIII, logo em 1722, Manuel Francisco Lisboa, um português que, claro, como tantos outros, se apaixonou por várias negras e com uma delas teve Antônio, que ele libertou ao nascer e que tornar-se-ia seu filho e discípulo dileto. Antônio seria o nosso Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Nunca se soube quando o Aleijadinho nasceu. Acho que todo mundo já conhece um pouquinho sobre a história do Aleijadinho, né? Eu conheço de escola, na verdade. Eu conheço as esculturas que ele fez, que ele deixou nas igrejas. O artista usava em suas belíssimas obras madeira e pedra-sabão, além de misturar diversos estilos barrocos. A sensibilidade para captar aquelas formas não é só a sensibilidade do artista primitivo, não. Aquilo é erudito. Ele criava em cima de um estilo, que já era um estilo erudito europeu, ele criava em cima e fazia com a própria assinatura dele, sem assinar o nome, mas pelo traço. Então era uma pessoa assim, muito especial. Aleijadinho foi uma pessoa aí do barroco em Minas Gerais, né? Então, foi ele. E outros seguiram, né? Outros seguiram o caminho. Aleijadinho, ele foi um escultor e nascido em Ouro Preto. Ele tinha, se não me engano, ele tinha lepra e ele tinha muita dificuldade para realizar os trabalhos, mas mesmo assim são trabalhos lindíssimos, estátuas lindíssimas, né? O Aleijadinho, ele chega a esse goticismo, mas pelo barroco, pelo expressionismo. Ele era, antes de mais nada, um expressionista. Muita gente gosta de falar uma besteira muito comum, que ele deformava as figuras porque ele era um ser deformado. Nada a ver, nada a ver. Você tem santos dele com anatomia perfeita. Ele deformava porque ele queria conseguir uma expressividade. Barroco. Barroco. É o barroco. Barroco? O que é barroco? Tô lembrando não, a palavra eu conheço, mas não sei não. E Aleijadinho, você já... Quem que foi? Esse negócio que é um velhinho que andava lá no Cerro Cipó, não é? Que fizeram uma estátua dele, depois na serra, uma coisa assim, não é isso? Porque o barroco é o barroco. Ninguém se fala o barroco, porque o barroco é o barroco. Gente, dança! Vocês vão comendo, né, trem? Em vez de fazer trabalho. Bolão. Claudete, à noite eu vou te fazer um bolinho. Barroco. Cheira meu carro!
E a Ana Gladys, a gente quer saber se o Baião existe. Baião existe. Gente, o Aleijadinho existe. O Aleijadinho existe? Para a Ana Gladys e pro Baião. Barroco. Barroco é quando o barro não tem nada dentro.